Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma noite, né? Gravar mais um podcast aí. E hoje eu estou recebendo aqui quem é Jackson. Fala seu sobrenome? André Quirino. Jackson André Quirino. Muito bom, Jackson. Hoje estamos aqui mais para bater um papo e conversar sobre aleatoriedades da vida. E conversar um pouco com o Jackson aqui, trocar uma ideia com ele. Isso aqui é um podcast aberto, é mais um bate-papo, Jackson. Não é uma entrevista e nada. Eu conheço o Jackson há algum tempo, nós estudamos na mesma faculdade, né? Eu não vou falar o nome da faculdade. Eu não vou falar o nome da faculdade. Se você quiser falar em qual faculdade você estudou, tudo certo. É que eu sou polêmico, Jackson. Eu sou polêmico, então deixa assim mesmo. Mas dizem que quem faz o curso é o aluno, né? Então, Agora você me certeza deu. é um ótimo curso, né? Agora você me arrebentou, hein, cara. Levando em consideração o aluno que você é exemplar, com certeza foi um ótimo curso, Com certeza. independente da faculdade. Cara, mas esse é um bom assunto, sabe? Porque assim, isso é uma coisa interessante. Porque teve um boom, eu não sei dizer em que ano certinho começou, teve um boom das faculdades, mas foi na época que o governo começou a liberar ali, por exemplo, verba, né, para financiamento estudantil, para o FIES, para esse tipo de coisa, e houve muito incentivo, por exemplo, para os donos da faculdade, certo? Não sei se você concorda com isso. Sim. Houve muito incentivo para o dono da faculdade criar ali mais cursos, ofertar cursos. E tem deputados, você sabe, tem deputados que criaram assim, montaram faculdades, tudo bem, tudo certo, são empresários ganhando dinheiro. Mas assim, a minha grande preocupação é se a qualidade acompanhou, se a qualidade das instituições acompanhou. Só para eu dar passar a palavra para você, Jackson, para você entender o que eu quero dizer, eu conversei com uma aluna do curso. Você pode falar o nome da faculdade, tá? Não tem nada a ver. Aqui você fala o que você quiser. Mas eu o processo. Não, mas eu não tô falando mal. Enfim, é Uniandrade. Eu estudei na Uniandrade, tá? Mas enfim. A minha grande preocupação é se, com esse boom das faculdades, se elas acompanharam em qualidade esse crescimento que tivemos de universidades e de curso no país. Por exemplo, eu conversei com uma colega que eu tinha de estética, certo? E ela estudava na faculdade, na Uniandrade, certo? E ela fala que tinha uma dificuldade muito grande de ter os materiais ali, para ela, porque elas precisam fazer laboratório, certo? Então ela precisa de algum creme correto lá para ela fazer, para ela passar no rosto, fazer alguma coisa de ouro lá, como que se fala aquele negócio que as mulheres fazem? Se não me engano, eu tenho um colega que fez alguma coisa no rosto, assim. Eu não sei, quem entende desse negócio de maquiagem aí é a mulherada, mas ela passa algumas coisas no rosto, esfoliação no rosto, e precisava ter esses equipamentos na faculdade. Alguns cremes, pelo menos, mas enfim, já cobram a mensalidade do aluno, já cobram a compra de materiais, né? E ainda não tem um material na faculdade pro aluno trabalhar e pro aluno fazer seus testes ali. Tem que vir tudo do aluno. É uma exploração com o aluno que, eu vou te falar a verdade, não é só nessa faculdade que nós estudamos, que eu estudei. Isso é em diversas faculdades. Mas assim, a minha preocupação é, o que você acha, Jackson? Será que a maioria das faculdades, elas começaram assim os empresários começaram por amor ou só pelo business mesmo? Bom, primeiramente, boa noite, né? Se você estiver vendo esse vídeo à noite, ou boa tarde, ou bom dia. Antes de tudo, eu quero agradecer, né, o Robson, meu amigo aqui, por essa oportunidade de estar gravando aqui. E também dizer que eu também comecei meu curso na Uniandrade em 2014.
Só que eu fiz outro curso, diferente do que o Robson fez. Porém, Já fala aí, aproveita e fala. Você é engenheiro, né? isso, formado em Engenharia Civil, Uhum. comecei na Uniandrade em 2014. Fomos a primeira turma. O Robson é formado em Ciência da Computação, é isso, né? Isso. Então, e respondendo a tua pergunta, eu acredito que, de modo geral, tem muitas universidades, faculdades, na verdade, que abrem as portas apenas para ganhar dinheiro, né? Concordo plenamente. Aí o que acontece? Não tem suporte para o aluno e também o profissional ele não sai bem preparado para o mercado, né? Mas há exceções, né? Tem algumas que trabalham focado no aluno, no aprendizado do aluno. Então, no meu caso, eu comecei na Uniandrade em 2014, fiquei 3 anos estudando na Uniandrade, até que o meu curso, no período era da manhã, ele fechou, o curso fechou. Aí fomos obrigados a transferir para outra universidade. No caso, a nossa turma transferiu para a Universidade Positivo, onde eu praticamente recomecei o curso em 2017. E quando cheguei na Universidade Positivo, eu senti uma grande diferença, né, no método do ensino e no peso, né, das matérias. Você vê uma diferença, né, entre uma faculdade e outra, né? Isso. Na Positivo eu vi que o ensino deles ele era muito puxado, né? E era o que nem diz 8 ou 80. Então, o certo era certo, por exemplo, na minha área de engenharia, né? Você fazia os cálculos todos e se você tivesse errado um número no final, você estava errado. Na prova era zero. Não era considerado proporcionalmente, né? Então, nós somos muito prejudicados na Uniandrade com o fechamento do nosso curso. Esse foi o motivo que fechou o curso, né? Então, a minha opção era mudar para a noite, que eu estudava de manhã, ou transferir. De como a possibilidade foi transferência para uma universidade teoricamente melhor, né? Aí eu optei por transferir, só que me custou mais 2 anos e meio, além dos 5. Ao todo fiquei 7 anos e meio no curso. Aí eu notei muita diferença no aprendizado, né? Me senti mais capacitado quando me formei para o mercado de trabalho, né? E, em resumo, é isso. Eu acredito que isso é muito relativo, mas tem sim instituições de ensino que elas focam no dinheiro e não em formar um profissional capacitado e qualificado para o mercado de trabalho. Uhum. Essa é a minha opinião. Perfeito. Não, eu concordo plenamente. Mas, enfim, importante que a gente passou. Nossa, gente do céu. Meus anos de faculdade foram sofridos, viu? Foram sofridos demais, porque é, é uma fase da vida da gente que você tá ali e as dificuldades financeiras, né? Eu fazia estágio, Jackson. Eu fazia estágio na Paraná Previdência. Eu fiz Eu estágio lá. lembro. Eu fiz estágio por 1 ano e 8 meses lá. E, cara, era 2 anos o contrato, né? E, enfim, eu não terminei o contrato porque eu não dava mais financeiramente. Imagine, eu morava numa kitnet ali próximo, eu pagava lá R$ 500 de aluguel da kitnet e eu ganhava 5,30, não, 5,29 por hora na, no estágio, né, na Paraná Previdência, pelo CIEE, CIEE, né? E, enfim, não dava para cobrir os custos. E daí, sorte que na Paraná Previdência tem uma coisa interessante. Na época, era a única empresa do estado assim que dava um vale alimentação para os alunos. Que as outras empresas estatais era só os 500 e poucos reais mensais bruto pro aluno. Dava ali um vale transporte e a Paraná Previdência tinha um diferencial que ela dava um vale alimentação, um cartãozinho de vale alimentação que era o que salvava, sabe? Então, o Jacques, eu sempre quis falar isso, agora estou tendo a oportunidade de falar aqui na web, colocar isso aqui. O estagiário no Brasil deveria ser mais valorizado, cara. Deveria ser mais valorizado. Não sei se você fez estágio no teu curso. Fiz. Uhum. Fiz, inclusive, eu tive que fazer de graça, porque não tinha
é, vagas, né, de estágio remunerado. E eu me disponibilizei para uma empresa e comprei as horas de estágio obrigatório sem ganhar nada, trabalhando, estudando e também fazendo estágio de graça. E eu digo trabalhando porque nessa época eu trabalhava de inspetor de alunos na universidade que eu estudava e fazia o estágio no intervalo do estudo, entre o estudo que era de manhã, à tarde fazia estágio de graça e de noite eu trabalhava de inspetor de alunos. Então o dinheiro era bem corrido. Ah, eu imagino. Mas. Ah, o teu era não remunerado, Não, né? não Olha a remunerado, diferença. era só Meu por hora Deus só. do céu. Era, então eu tava muito bom já. Eu ainda tava Se tava ganhando, meu ruim, Deus ainda do céu. tava muito bom. E tem outros estágios, né, que não são remunerados. Por exemplo, o estágio de medicina. De medicina remunerado? São remunerados. Na verdade, o meu foi não remunerado apenas o obrigatório, porque depois, daí, mais pra frente, eu consegui estágio remunerado. Daí, no meu caso, com uma engenharia, né? Depois uma construtora lá, ali tava até bom, né? Vamos dizer que lá é um salário mínimo. Daí Eu, melhorou bastante. eu sei que os alunos de direito, eles ganham bem, os estagiários de direito ganham bem. Eu ia fazer direito, inclusive, mas não. Eu, fi, eu fiz uma análise lá, que em outro momento eu comento, mas eu decidi que não ia fazer direito e fui fazer ciência da computação, já porque eu pensava em morar fora do país, um dia ir para fora e ficar morando lá. Mas assim, é, a gente tinha que rever, nós tínhamos que rever essa questão do estágio no Brasil. Por quê? É importante o estágio? Claro que é para o estudante. É a oportunidade dele colocar na prática a teoria, certo? Mas aí a gente tem um enorme problema. A maioria das empresas pensam assim: se eu contratar um contador, por exemplo, se eu contratar um contador, esse contador vai me custar lá. é, Vamos chutar aqui. Eu vou até pesquisar aqui. Salário base do contador. Certo? Para mim não falar besteira. Tá aqui, aparece para mim aqui no Google de 4.200. 4.200. Agora eu vou pesquisar. Salário base estagiário de contabilidade. Estagiário de contabilidade 2044. Eu acho que eles não vão oferecer isso daí, Acho que mas tá meio enfim, fora, né? tá meio fora, tá Coloca bem fora estagiário de isso. engenharia para ver quanto que vai dar. Vamos ver aqui estagiário de De engenharia. engenharia civil. Estagiário de engenharia Para civil. ver quanto fora está o outro ali. Estagiário de engenharia, Civil. engenharia civil. Vamos pesquisar aqui. Olha, tem uma vaga aqui, estágio de engenharia civil, mas é no LinkedIn, mas eu não sei se esses caras, eles não mostram o salário. Meu Deus, cara, eu É. fico indignado com isso, gente. Fico indignado com isso. O pessoal não mostra o salário. Vamos ver aqui qual o salário de um estagiário de engenharia civil. 1.300. 1.300. É basicamente isso que eu tava ganhando naquele remunerado, só que foi difícil, né, conseguir a vaga. A média é 600, 700 reais, sabe? Sério? É. 600, 700. É Cara, mais uma ajuda de custo mesmo que eles dão. mas aqui, ó, vamos supor, um contador, ele ganha lá 4.200, vamos dizer assim. Vamos supor que um estagiário de contabilidade ganha lá 1.900 ou 2.000 reais. O empresário vê e o que, que ele pensa? Ah, ao invés de eu contratar um contador, vamos supor que ele precisasse de uma equipe de 5 contadores. O que, que ele prefere? Ele prefere, às vezes, contratar 2 contadores e 3 estagiários. Concorda comigo, Jacques? Ou eu posso estar falando besteira? Não, eu acredito que é a realidade. Porque, por exemplo, na engenharia mecânica, por exemplo, citar aí essas grandes montadoras, eles têm um engenheiro mecânico que é pago o piso, eles contratam vários outros engenheiros mecânicos como assistentes. Na verdade, eles dão o nome de analista de engenharia e pagam aí o salário na média de 2.000 e 2.500 reais, que é o que o estagiário ganharia.
Isso para salário inicial de um engenheiro mecânico, né? Então está muito desvalorizado, né? Na questão, se tratando da engenharia, né? Que é a minha área que eu posso falar. Agora as Que outras eu não você sei. conhece, né? Contabilidade eu não sei dizer que eu tô meio. Não é muito a minha área, né? Mas isso, Jackson, eu acredito que é em todas as áreas, cara, né? Em todas as áreas É. é muito Contrato injusto um, né? Profissional um de acordo com o profissional. piso e o restante é com outros subcargos, né? Para fazer a mesma função que ele seria como da profissão dele. Eu já conversei com uma estagiária que trabalhava no banco e ela falou para mim, gente, claro que eu não vou falar nomes aqui, né? Mas ela falou para mim o seguinte, ela falou, Robson, o gerente do banco, ele falou para mim assim, olha, você vai ensaiar a minha assinatura, você vai aprender como que eu assino e você vai fazer a minha assinatura, como se fosse eu assinando os documentos. Porque a maioria dos procedimentos essa estagiária já sabia, certo? Ela já sabia os procedimentos. Então ela começou a ter responsabilidade de um gerente de banco. Entenderam? Então o que nós vemos hoje no Brasil é a exploração. Gente, é a exploração total da mão de obra dos estagiários. É assim, é um absurdo, sabe? E o mercado, os empresários, eles querem lucro. Eu sou capitalista, tá? Então não vamos subverter o que eu estou falando aqui. Tá? Não sou socialista, isso não existe. Eu sou capitalista. Mas assim, eu acho que no mínimo a gente precisava ter justiça e a gente precisava rever essa questão do estágio, né? Do estágio. Primeiro, eu acho que tem que ser remunerado o estágio. A gente vive num país em que tudo é caro, a maioria dos jovens aí moram por conta, saem da casa dos pais. Alguns, os pais não conseguem pagar esse valor que eles precisam para se manterem. Por exemplo, Jacques, eu conheço o caso de muitas pessoas que vêm do interior, de cidades do interior do Paraná, nós estamos falando aqui de Curitiba. Tem muita gente que vem do interior do estado aqui, Jackson, de Ponta Grossa. A gente pode chamar Ponta Grossa de interior, né? Embora é vizinho de Curitiba aqui, mas São Luís, do Purunã aqui, Palmeira, região ali em Palmeira, cima. principalmente Palmeira. Eu tinha um colega que estudava, o Luigi. Luigi, um abração pra você, Luigi. Você De sumiu, Palmeira. Luigi. Eu acho que era Luigi dos Santos o nome dele. Um abraço pro Luigi. Isso. Não sei se você conheceu, Não Luigi. conhecia, mas já tem um amigo e uma amiga também. Então, o Luigi, ele veio de Palmeira. E eu lembro assim que tem vários casos de alunos que vêm e os pais ficam mandando dinheiro para ele se sustentar na cidade, sabe? Às vezes ele sai do interior, vem para a cidade estudar e os estagiários precisavam ser melhor representados. A gente precisava criar no Senado alguma lei para isso. A lei do estágio foi muito boa, mas hoje ela vem sendo subvertida. Hoje ela vem sendo usada apenas para dar lucro para alguns empresários, tá? Alguns empresários maldosos, tá? Que não tem um senso, né? Ao invés dele contratar 5 contadores, por exemplo, ele vai lá e contrata um contador e contrata 4 estagiários, né? E quer o mesmo rendimento. Então nós estamos falando de justiça, só disso, de ser justo. E do estágio ser remunerado, né? Mas enfim. Mas o que você acha, Jacques? É isso mesmo? Vamos. Eu acho que você já deu sua opinião, né? Que você pensa que o estagiário ganha menos mesmo. Enfim, ele não tem, em tese, ele não tem aquela responsabilidade, né? Por exemplo, no teu caso, quem assina os projetos lá é o engenheiro, tem que ser o engenheiro. No meu caso, ele é um pouco diferente, né? Do, do caso das demais profissões. Por exemplo, é muito usado a terceirização. Tudo é terceirizado e bem compartimentado. Como no meu caso é engenharia civil, o que acontece? Tem uma empresa que vai fazer o projeto e que vai vender esse projeto para a construtora que vai construir aquele projeto, que vai colocar em prática, né, a construção. Né? Dentro desse projeto que ela comprou, tem o projeto do eletricista, que é outro terceiro, né, engenheiro eletricista. Tem o projeto do ar-condicionado, que é outra equipe que faz.
tem o projeto arquitetônico, que é outro, então é tudo compartimentado. E aí a construtora pega tudo isso e leva para a obra, para outro profissional, engenheiro, colocar em prática e executar aquele conjunto, né? Então, o estagiário em si, ele vai participar meio que em paralelo, né, com o profissional. Então, ele não fica sobrecarregado totalmente, né? Só quando a empresa vê que ele está capacitado, que ele vai poder exercer a profissão na prática, né, de um profissional formado. Porém, quando ele chega nesse nível, aí sim, ele começa a ser sugado, né? Mas aí normalmente já está no final do curso, aí ele já acaba sendo efetivado pela empresa e contratado, né? Com aquele salário pequeno, mas, mas aí já está profissional, né? Em partes isso acaba contribuindo para a vida profissional daquele estudante, né? Futuro graduando. No teu caso ali, Jackson, um engenheiro pode pegar vários projetos, né, para trabalhar. Sim. Vários projetos, tocar vários projetos. Na execução, sim. Na verdade, é interdependente um do outro. Não tem como. A gente chama de compatibilização de projetos, né? Na prática, na obra. Uhum. Que é compatibilização? Por exemplo, tem um projeto de ar-condicionado que precisa passar um duto em um lugar ali, e daí bem naquele lugar vai precisar passar também um cano, uma rede de água fria, por exemplo. E também precisa passar logo por perto, né, uma tomada. Então tem que alinhar um com o outro através de um método que um não interfira no outro. A gente usa um software chamado Revit. Nesse software ele tem um sistema chamado BIM, tecnologia BIM, que é onde ela integra de cada profissional, todos os projetos de cada profissional em um só ambiente. A gente constrói, por exemplo, se for construir um prédio, constrói aquele prédio virtualmente com todos os projetos inclusos. Aí o profissional que vai executar, ele já sabe os pontos de interferência, né, que pode mandar para correção. Entendi. Esse software aí é como se fosse um ERP, né, que fala. É o sistema de software que ajuda a administrar toda a empresa. Então tem vários, tem TOTOS. Esse daí eu não conhecia. Esse que você falou aí, da Sim. própria para engenharia. Na verdade, o nome mesmo é tecnologia BIM, né? Que agora eu não lembro exatamente o significado, mas é uma integração, né, de projetos. Se você quiser dar um Google, vai aparecer. Ele está sendo... Antigamente a gente usava muito o AutoCAD, né? O AutoCAD ele não passa de linhas 2D, né? Você pode fazer 3D também, mas ele não passa de linhas. E com a tecnologia BIM, você acaba usando na prática a construção. Você constrói realmente ali o que vai ser feito na prática. É como se fosse um modelo que você pode ver tanto em 2D quanto em 3D, né? Quanto você ter a quantitativa de materiais, por exemplo, que vai numa obra inteira, fiação, sistemas de esgoto, sistema de revestimentos. Você consegue tirar um quantitativo e fazer o orçamento já. E também um cronograma do tempo exato, né, de quanto tempo vai demorar para construir. É bem integrado. Aí o que acontece? Quando o estagiário entra numa construtora para aprender a gerir uma obra, por exemplo, no final do curso dele ele vai estar praticamente apto, né, a seguir sozinho. Aí ele vai ser muito sugado, realmente. Daí tem TCC, junto. Vai ser bem sugado, só que para ele é bom isso. Que daí logo na sequência ele vai estar na linha de frente de ser contratado do que uma pessoa que não tem experiência, né? Mas realmente, como estagiário, ele vai ser um pouco sugado. Tem alguns amigos que trabalham nas principais construtoras aí de Curitiba, eles trabalham muito. Isso acaba até afetando, né, no rendimento da faculdade. Acabam reprovando algumas matérias por causa do nível de estresse da obra, né? Nível de estresse, né? Nossa, eu imagino. Construção é grande, prédios altos, né, de 30, 40 andares, né? Esses principais de Curitiba aí. Ainda sobre esse assunto salarial do cash, né? Do faz-me rir, ô Jackson, eu tendo a achar que o Brasil no geral é muito mal remunerado, né? Eu estava olhando algumas vagas no Cine recentemente
E eu fiquei impressionado, tipo, tem diversas vagas, gente, assim, com um salário de R$ 1.500. Gente, R$ 1.500. Tipo, é um absurdo. É um absurdo. Assim, eu não sou inconsequente. Eu sei que a questão do. Tem a questão dos empresários. Quando o empresário contrata o funcionário, eu sei dos custos. Ele tem custo. Mas, enfim, tinha que ter uma forma da gente resolver isso a nível federal, talvez. Eu não sou economista, eu gostaria de entender mais de economia, eu estou estudando aos pouquinhos. Até eu penso em convidar um dia alguém para participar aqui no podcast para explicar isso um pouco mais, o que, que dá para mudar. Porque é fato que o custo de vida está subindo muito e o nosso poder de compra está diminuindo. Está subindo muito o preço das coisas. Você vai no mercado, o arroz, o feijão, os itens básicos de consumo subindo totalmente, exponencialmente, né? E o salário não tem mais o mesmo poder de fogo, não tem mais o mesmo poder de compra. Então isso é bem complicado, né? Mas enfim, Jackson, deixa eu falar com você. Mas fale um pouco sobre você. Fale um pouco você é evangélico. Sim. Você, Vou falar um pouco de mim, incluindo o que você citou sobre a economia. Então, legal, eu bacana. Agora senti firmeza, vamos hein? fazer uma ligação aqui. Quando eu era criança, eu nasci em União da Vitória. Eu lembro que eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Atualmente estou com 33. Então, eu comprava leite. Eu tô com 23. Comprava 1 litro de leite por 40 centavos, eu lembro disso. E hoje tá o quê? 4,50, 5,50, né, um litro. Você vê quanto que desvalorizou o real, né? Quanto que tava o litro de leite quando você 40 nasceu? centavos. Quando eu tinha 10 anos eu comprava por 40 centavos. Eu Isso em sou União da mais Vitória, no bairro João Paulo II. Eu sou mais velho que você, claro, né? Eu tenho 35. Então, cara, eu lembro, não sei se você pegou essa época, eu lembro que a gente comprava docinho, aquele docinho de amendoim, a gente comprava a 15 centavos. Eu cheguei a pegar aquele docinho a 15 centavos. E a gente ia no mercado, eu ia com 10 centavos, eu trazia 4 balinhas. Em alguns momentos, na minha mais tenra idade, eu trazia 5 balinhas com 10 centavos, era 5 por 10, aquela balinha de iogurte, sabe? Hoje, eu acho que é 3 balinhas, sei lá, é Bem caro, né? bem caro, bem mais caro. E o doce tá 50 centavos ou R$ 1. R$ 1, na verdade, o doce hoje. Desvalorizou bastante o real, né? E o que aconteceu? Lá no começo da nossa conversa, você citou a facilidade de acesso ao curso superior. Então, o que acontece? O mercado está saturado de profissionais formados, né? E a desvalorização do real contribuiu para salários baixos e também a saturação de profissionais. Engenheiro civil tem muito se formando. Inclusive agora tem cursos até EAD. Imaginou um profissional em engenheiro civil, se formou em EAD, você teria, não sei, né, se eu fosse morar num prédio aí, no 10º andar, você dormiria tranquilo, sabendo que seu prédio foi construído por um engenheiro que se formou em EAD, né? Então, Cara, é meio meio complexo, né? complicado, né, cara, isso daí. Meu Deus do Mas céu. tem, parece piada, mas tem curso de engenharia EAD. Nada contra quem faz, eu não conheço, né? Mas eu não faria. Porém, aí que entra o estágio, né? No estágio ele vai trabalhar na prática, tanto, não só obra, porque eu citei aqui um exemplo de obra, mas engenharia civil, que estou falando bastante porque a minha área, ela se subdivide em muitas outras áreas. A construção civil de casas, prédios é uma das áreas, por exemplo, mas tem engenheiros que trabalham com transposição de rios, tem engenheiros que trabalham com saneamento básico das cidades, por exemplo, toda essa parte de tubulação, tem engenheiros que trabalham com estradas, inclusive eu fiz estágio na parte de estradas, né? Tem engenheiros que trabalham com pontes, né? Mas todos esses precisam ter a parte prática, né? Agora, o engenheiro que se forma em AD nunca pisou no chão. Complicado, né? Imagine um médico se formando em AD. Porém, o engenheiro civil ele pode trabalhar em AD com projetos, né? Porque ele é todo cálculo, né? Muito cálculo, só cálculo estrutural. Ele vai visitar alguma vez no início, talvez daí desenvolve o projeto ali já está suficiente, né? Faz a sondagem do solo e a partir daí ele vai calcular ali o cálculo estrutural. Nesse sentido ele pode trabalhar, né, com projetos. Mas
se for engenheiro de obra, de execução, não tem como trabalhar só em EAD. É complicado. Mas eu achei interessante, você tocou num ponto interessante, Jackson, quando você falou sobre a saturação do mercado. Está muito saturado. Se Sim. você for fazer a conta de quantos profissionais se formam em direito só em Curitiba e região, né? Pô, é algo assim absurdo, né? E caiu muito a qualidade do ensino, né? Caiu muito a Então, qualidade do ensino. na minha própria turma, eu via muitos alunos se formando e com, basicamente, assim, com conhecimento mínimo, quase nada, assim, da área, né? Mas, claro, tinha conhecimento, né, para se formar, mas era, igual eu falei aquela hora, o aluno é que faz o curso, né? E esse é um O ponto aluno é bem que faz, importante. que não é a faculdade que vai definir, mas o aluno, né? Mas a gente tem problemas estruturais no Brasil, Jackson. Problemas na verdade, desde o ensino médio lá. Para começar, porque eu acho que a gente não tinha que estudar todo esse tanto de matéria. Eu estudei um pouquinho, eu tenho um conhecimento bem superficial sobre a educação nos Estados Unidos e funciona diferente. Por exemplo, lá você não precisa estudar, você precisa saber o básico. Vamos supor que você quer ir para humanas. Você precisa saber o básico de exatas. E a exatas, as matérias de exata, ela vai ter um percentual. Então, Jacques, eu estava comentando a questão Essa da. parte que vai no erro de gravação depois. Vai no erro de gravações. Gente, eu fiz umas cagadinhas ali. Deixa eu ver se eu faço mais uma cagada. Não, funcionou aqui. Coloca a tela preta. Não, Cinza. peraí, eu tenho que parar aqui de novo. Bom, voltamos aqui, tivemos um pequeno erro técnico aqui, mas já estamos recuperados, tudo certo. Bom, Jackson, vamos mudar de assunto agora um pouco. Vamos falar sobre igreja, então? Pode ser? Maravilha, legal. Bom, você nasceu num lar cristão, como que foi isso daí? Isso, quando eu nasci, já meus pais eram da igreja, da Assembleia de Deus, né? Então eu cresci nessa cultura cristã. Cultura porque cultura de não beber, né? Não fumar, não ir para balada, né? Diferente da cultura dos não cristãos ou não evangélicos, às vezes, né? Que diferencia um pouco, né? Tá, você estava comentando que foi criado nessa cultura cristã, né? Nessa cultura evangélica de não beber, não fumar, essas coisas, né? Isso, eu chamo de cultura, porque é uma cultura do céu, né? Boa. Para nós, porque eu creio que seja assim. Mas não que seja errado perante as pessoas você fazer essas coisas que nós não fazemos, né? Então por isso eu digo que é uma questão cultural dos evangélicos. Exato. Eu acho interessante, eu nasci em lar evangélico, desde da minha mais tenra idade, querendo falar difícil, não desde muito, desde da nascença, né? Eu fui criado dentro da Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia. Eu acho que você também, né? Assembleia. Assembleia. E assim, eu acho que é o caminho certo. Eu creio que é o caminho certo. Por quê? É um equilíbrio de vida. Se fosse um caminho errado, por exemplo, ser crente, se ser crente fosse errado, a pessoa quando estava enferma não procurava se converter a Jesus, né? Eu penso que a pessoa procura se converter a Jesus e buscar o bom caminho, justamente porque alguma coisa dentro dela diz que isso está certo, diz que isso é o caminho certo. Quando você começa a beber demais, o que acontece? A sua vida começa a se destruir. É a vida financeira que vai, a vida, digamos assim, conjugal para uma pessoa casada, por exemplo, ou mesmo que não seja casado e tenha namorado, é a vida emocional que vai por água abaixo. Então, eu acredito que a Bíblia, o que a Bíblia ensina é o equilíbrio,
Mas de falar em Bíblia, o Jackson manja bem mais do que eu, de verdade. Eu concordo plenamente com isso. Porque, apesar de ter sido criado na igreja e ouvindo tantas mensagens, eu mesmo nunca me interessei por ser um pregador. E eu sei que eu estou com dívida com Deus por causa disso. Porque eu deveria ser alguém para propagar o evangelho. Porque o ID é para todos. Concorda, Jackson? Eu, eu não vou dizer que eu concordo, mas também não discordo, né? Porque eu acho que é uma questão de querer, né, fazer. Se você não quer, então não é errado você não querer ser um pregador. Então, Não, na verdade, não é que eu não quero. Eu quero. uhum. Mas sabe aquela coisa que você quer? E você até planeja, mas você nunca dá os primeiros passos ali, você fica postergando Isso se chama procrastinar, né? procrastinar. E o ID é para todos, né? Todos nós. Eu não preciso ser Pregar. pastor para. Isso. Dá pra se dividir em dois, né, na verdade. Primeiro eu quero agradecer que você falou, né, que eu entendo de Bíblia, mas na verdade não é que eu entendo muito de Bíblia, não. É só, tipo assim, às vezes eu procuro aprender um pouquinho, mas o ID de Jesus não se referiu a ser um pregador em si nos púlpitos, que nem a gente está conhecendo hoje em dia. Mas acredito que seja, por exemplo, onde você está, que o próprio Paulo ele falou que nós somos como cartas abertas que todo mundo está lendo no dia a dia. Talvez nós sejamos a única Bíblia que as pessoas estão lendo no trabalho, né, na escola ou na faculdade. Então, nesse sentido que nós estamos cumprindo o ídolo de Jesus, onde nós estamos indo. Né? As pessoas que nunca vão ter acesso à Bíblia estão olhando as nossas atitudes, né, no dia a dia e estão observando Deus através de nós, né, sem nossas próprias palavras. Não deixa de ser uma maneira, um método de estar levando o Evangelho, né, cumprindo o ídolo. Porém, tem as pessoas que têm o ministério, né, de ser pastor ou de só pregar, né, aparentemente, no caso, sem título algum, que são pessoas que também gostam disso, de estar levando o evangelho dessa maneira. Legal. Mas eu acredito, eu sinto dentro de mim, porque muitas vezes as pessoas clamam por palavra, por uma palavra. E assim, eu acho que essa questão de você sentir que você precisa pregar a palavra, já é um indicativo de que você precisa falar, e porque as pessoas se importam com a sua fala. E porque você, de onde você está, você pode impactar a vida da pessoa. E eu conto uma situação que eu estava trabalhando dirigindo um Uber e eu atendi um rapaz, eu fui levar ele em Campo Magro, se não me engano. Fui levar ele em Campo Magro e o caminho inteiro, algo ardia no meu coração e eu sentia de falar algo para ele, de falar um simples Jesus te ama. E eu fui protelando a viagem toda. Eu fui postergando, por quê? Porque tem a questão da ética também. Eu estou trabalhando, certo? Eu não posso ficar ali falando sobre religião ou falando. Tem essa questão. E eu me preocupo muito com a questão da ética, né? No trabalho. Eu sou apenas um motorista trabalhando para uma plataforma nesse cenário e que eu precisava cumprir o meu trabalho ali o melhor possível sem nenhum desvio de ética, sem causar nenhum transtorno ao passageiro, né? Porque a religião dele não é da minha conta. Mas enfim, eu fui postergando e lá no final da corrida, quando eu já cheguei ao local de destino dele, que ele já estava desembarcando, e ele estava fazendo ali os trâmites do pagamento, para passar o Pix ali, a maquininha, não lembro o que era, eu falei para ele, olha, moço, eu tô sentindo muito de falar para você que Jesus te ama. Foi eu falar isso, aquele moço, um rapaz todo bem vestido, todo tatuado, né? Que eu particularmente, eu não me eu não faria tatuagem, enfim, em gosto particular. Mas o cara cheio de tatuagem no rosto, ele começou a chorar e chorava copiosamente. E ele falou pra mim, eu tava precisando ouvir isso.
Eu estava precisando ouvir isso. Aí, então eu fico pensando, o que o que provocou esse tipo de reação no rapaz? Porque um marmanjo, um cara daquele tamanho, chorar porque ouviu alguém dizer que, um estranho dizer que Jesus ama ele. Né? Então, às vezes tem pessoas que precisam de ouvir. Tem pessoas tão sensíveis que a gente não sabe o que se passa na casa dela, o que se passa no lar dela, com os filhos, com a família, com o relacionamento, com a parte financeira, com a parte emocional. Às vezes a pessoa está um turbilhão por dentro. E às vezes uma simples palavra pode salvar a vida da pessoa. Às vezes um simples Jesus te ama pode sarar, pode curar. Às vezes nós encontramos pessoas também que já tem uma resistência maior, tá com o coração endurecido. Existem esses casos. Mas tem pessoas que às vezes não, elas estão encarecidas, assim como uma pessoa fica faminta por pão, por alimento. Existem muitas pessoas espiritualmente famintas pela palavra de Deus. Sim, exatamente isso. A sociedade sempre esteve com sede, né, de ouvir a palavra de Deus. E quando você fala um simples, entre aspas, né, Jesus te ama, que na verdade não tem nada de simples, né? Se transcende transcende a eternidade, uma palavra dessa, né? Que foi para isso que Jesus se entregou, né? Para demonstrar o amor dele na cruz e para salvar, né, aqueles que desejam ser salvos. Ele falou 2 versículos que definem muito bem isso. Aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ele não falou que é para todos, é para quem quiser, né? Porém, da parte dele, ele quer aliviar a dor de todos que estão, né, que estão sofrendo. Mas, porém, para seguir a ele não é todo mundo, é quem quiser. Só que todas as pessoas precisam de Jesus. Isso é inegável. Mas, porém, nem todas querem. E quando você encontra uma pessoa assim, nessa situação, e você fala sobre Jesus, não tem ser humano que aguenta, né? Se ela já está, às vezes, no limite, né? No fundo do poço. Jesus falou outro versículo que é diferente. Por que eu disse que Jesus ele quer aliviar a dor de todos? Porque ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele falou vinde, então ele está chamando já. Porém, quando é para seguir a ele, ele fala aquele que quiser me seguir, porque você precisa renunciar, né? Então, nesse momento que você falou aquela palavra para aquele homem no Uber, você estava fazendo aquele papel que era de transmitir, né, a paz que a pessoa estava precisando naquele momento. Que Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. Agora eu te digo, se você fizer a pergunta para ele, jovem, né, se ele não tem Jesus, você está disposto a largar, né, talvez, né, toda essa tua vida aí errada e vir? Talvez ele dissesse que não, mas ele iria estar interessado no quê? No vinde a mim, mas não estava interessado no pegue a sua cruz, né? Por isso Exatamente. que a sociedade continua doente, né? E por falar em sociedade doente, Jackson, nós estamos num país complicado, né, cara? Porque são muitos jovens se perdendo nas drogas. Um país, gente do céu, é um país cheio de facções criminosas. É um Sim, país cheio de políticos corruptos. É um país cheio de potestades demoníacas, sabe? É muito triste isso. É um país que, por outro lado, tem muitas pessoas decentes, tem muitas pessoas fiéis, tem muitos católicos, muitas pessoas honestas, justas, trabalhadores, mas olha, eu não diria que é uma minoria, viu, Jackson? Não sei se eu sou pessimista por natureza, eu não sei se é uma minoria, mas temos muitas pessoas que, por exemplo, vou falar de um estado, certo? A internet é livre. A gente pode falar aqui o que a gente pensa. Claro,
cada um com suas responsabilidades. Mas assim, sem nenhum tipo de preconceito, certo? Como brasileiro, eu sou brasileiro, os brasileiros são meus irmãos, e eu os amo como brasileiros, né? Não sei, mas tem um estado que é bem complicado, é o estado do Rio de Janeiro. Cara, aquele estado, 5 ex-governadores foram investigados, alguns deles foram presos, tá? 5 ex-governadores. É um estado onde a corrupção está incutida. É uma corrupção institucionalizada. É um absurdo, sabe? É um país complicado. É um estado, Rio de Janeiro, cheio de facções. Tem o Comando Vermelho e tem outras facções lá também. A ponto de chegar ao cúmulo de você precisar pedir autorização para você subir em uma determinada parte do morro. Isso, quem acredita? Eu vou ser sincero para vocês. Eu pretendo sair do Brasil. Se eu tiver a oportunidade, eu pretendo sair, porque se continuar nesse ritmo de depravação, nesse ritmo de corrupção, é difícil seguir aqui, né? E agora eu já estou mudando, né, Jackson? Eu já estou mudando de religião para política. Não sei se você percebeu uma leve guinada no assunto, mas é porque eu comecei a falar de religião e eu comecei a falar da situação do nosso país. Eu comecei a falei da religião, falei das potestades, e falei da corrupção, e falei dos maus comportamentos, né, que, enfim. E eu vim para a política, e eu vim falando do estado do Rio de Janeiro, e falando sobre a situação que é aquele estado. 5 ex-governadores investigados, alguns foram presos, ali corruptos de todos os lados, inclusive, o Jackson, resumindo para você, eu trabalhava numa empresa aqui em Curitiba e a minha ex-patroa, ela queria uma sociedade, certo? Ela queria uma sociedade e ela conseguiu um sócio, adivinha de onde? Do Rio de Janeiro. Ela conseguiu esse sócio do Rio de Janeiro e, enfim, resumindo a história, ela decidiu que ele ia entrar, né, como sócio ali e ela assinar os papéis lá, passando, se não me engano, 80% da empresa para o nome dele. Eu não sei se ela admirou a possibilidade que ele e ficou animada com a possibilidade de que ele poderia investir na empresa, mas eu sei que ela cometeu alguns erros ali de contrato e ela não colocou uma cláusula de contrapartida. Tipo, eu tô passando 80% da empresa para você, mas qual a contrapartida que você me dá? Ela não deixou essas cláusulas, digamos assim, cláusula de garantia. Eu não sou jurista, mas eu consegui aqui lembrar do termo correto. Essas cláusulas de garantia, ela não colocou isso no contrato. E daí ela simplesmente, de certa forma, ela deu 80% da empresa pro cara, né? Deu 80% da empresa para ele. E o que ele fez? Ele, em determinado momento em que os dois tiveram uma discussão sobre um assunto, ela falou, tá, mas por que você está pedindo que eu retorne esses produtos que você deixou aqui para mim, que eu te pague em dinheiro? Eu passei 80% da empresa para você, foi para você investir na empresa. Aí ele falou, você passou 80% porque você quis. A partir daí começou um terror na vida dela. Começou um terror, enfim, resumindo para você. Eles se obrigaram a vender o restante, os 20% da empresa para ele, por mixaria, sabe? Se obrigaram. Então eu tava na empresa nessa época, eu tinha comprado um carro da empresa, e eu lembro que foi uma dificuldade, porque esse carro que eu tinha comprado estava no nome da empresa também, e ali nós ficamos todos inseguros, porque se acontecesse alguma coisa, eu perderia o negócio, eu perderia o carro, perderia o dinheiro que eu paguei e tal, e nós ficamos todos inseguros, né? Mas enfim, ele perdeu, o meu ex-patrão perdeu praticamente a empresa, porque teve que vender por uma mixaria, por uma merreca de dinheiro. Então eu já
interagir, sentir na pele essa questão da corrupção e de gente bandida do estado do Rio de Janeiro. Tem gente honesta? Deve ter, tá? Deve ter. Mas tem gente bandida lá no Rio de Janeiro, viu? Vou falar pra vocês, tem gente bandida. E ó, mas esse povo paga, esse povo paga. Se nós tivéssemos uma liderança no país forte, que colocasse ordem na casa, dava pra corrigir esses caras. Dava pra corrigir eles, mas enfim, né? Jackson, tem alguma consideração a fazer? Bom, Pra gente encerrar, porque tá ficando um pouco tarde e nós ainda não temos um espaço isolado acusticamente aqui nos estúdios. Eu acho que você percebeu, né, Jackson? Para, por exemplo, para o som não incomodar os vizinhos, né? Mas enfim, aqui eu tenho um engenheiro ao meu lado. Quem sabe ele pode fazer um projeto aí para nós. Vamos ver quanto que ele cobra, né? Porque esses engenheiros aí, eu vou te falar, meu Deus do céu. inclusive tinha uma espuma acústica agora esse dia lá em casa, que era do meu primo, eu tive que vender meio barato pra ele. Dá pra colocar aqui atrás, ficava muito bom aqui, assim, essa parte. Ficaria bom, né? Espumas de estúdio mesmo. Mas enfim, você vai ser convidado outras vezes aí, já está convidado outras vezes, Jackson. Muito obrigado. Para você vir aí, bater um papo com a gente e fazer um projeto aí. Não sei se você já tem canal no YouTube, se você tem algum Instagram que você quer divulgar aí pro pessoal te seguir lá no Instagram, nas redes sociais. Deixa aí, Facebook, Instagram, YouTube. Ah, sim, acho que vai estar aparecendo bem aqui, ó. É eng.jackson André Quirino. Só clicar aí e me seguir no Instagram. Eu vou tentar fazer E aparecer aqui, aí. ó, vai estar o Facebook, Jackson André Quirino. E Eu bem não- aqui vai estar o meu canal no YouTube, Jackson André Quirino também. Aí repete tudo, de novo. É só Jackson André Quirino? Isso. Resumo é meu nome. Tudo junto? Isso. Instagram é eng.jackson André Quirino. Tá bem aqui, ó. Perfeito. Eu não vou colocar nada aí. Enfim, eu vou deixar as redes sociais dele ou aqui na tela ou na descrição. E se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, certo? Considere se inscrever, dá essa força aí. É um canal novo que eu tô começando. E eu quero, enfim, trazer outras pessoas para entrevistar e trazer conteúdos que agreguem valor. Porque o conhecimento muda o mundo. Uma vez que você adquire conhecimento, você nunca mais será o mesmo. E também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. E quero falar um pouco de bem do Rio de Janeiro, dizer que tem muitas pessoas boas lá, né? E Robson teve uma experiência ruim, né? Mas é um dos estados mais bonitos aí, né? As praias, né? E o povo que está lá nos morros, esses são pessoas, claro, tem muitas pessoas de má índole. E são meio que endeusados, né? Pelos moradores, né? Eles consideram que como se fossem os donos, né? Mesmo, né? Eles acreditam que são os moradores de lá, as pessoas de bem, acreditam que são protegidos pelos traficantes. Veja como há uma inversão de valores, né? No Brasil. Os traficantes ali, eles é como se fossem heróis. Né? E o policial é como se fosse o bandido, é o contrário. Mas a corrupção ela vem de cima, né? Até chegar lá na favela, até chegar. Só que realmente quem são os maiores responsáveis por esse estado de criminalidade são os filhinhos de papai, né? Que estão lá no centro, nos apartamentos de luxo, né? Que são os que financiam, né? O tráfico, que é o grande problema, o tráfico de drogas. Né? E quanto a pessoas de má índole, né? Com certeza tem, né? Bastante, mas, como diz o recado, o bem sempre vai vencer o mal. E acredito que existem muito mais pessoas, né? Boas e honestas, né? E tipo, não só no Rio de Janeiro, mas por exemplo no Ceará. O Ceará é um dos mais perigosos, né? Gangues e tudo. Só que com relação à questão espiritual, e o que está muito na mídia agora também é a questão do Rio Grande do Sul, né? Nós vemos que é um dos estados que é menos evangelizado de todo o Brasil. E tem muitas religiões lá, muitas religiões, claro. Só que não são religiões que, vamos dizer, condizem com o caminho da verdade, né?
que é o caminho que leva à vida, né? Que a Bíblia diz que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o caminho, não é um dos caminhos, ele é o caminho, né? É o único. Se não tem Jesus, não está no caminho. E o que está acontecendo? Nós estamos tendo um estado de calamidade pública, né, no Rio Grande do Sul. Diz a história que tivemos uma catástrofe nos Estados Unidos e procuraram o evangelista Billy Graham, né? Só que como ele estava internado, né, a filha dele foi chamada no lugar dele. E perguntaram para ela, né, onde que estava Deus, né, quando aconteceu tudo aquilo de tragédia. E dizem que ela respondeu, né, não, Deus está no mesmo lugar, né, de sempre, mas foram vocês que tiraram ele das escolas, tiraram ele dos lugares públicos, proibiram, né, de falar da Bíblia. Então Deus está no mesmo lugar, né? Só que na hora do apuro, né, daí a pessoa quer buscar Deus. Só que as consequências somos nós mesmos que procuramos. Enfim, eu agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui, no caso do Robson. E quero pedir para vocês se inscreverem no canal dele aí e compartilhar como se fosse fofoca. Como se fosse fofoca. Boa, boa. Ô Jackson, eu acho muito importante você fazer essa colocação aí, né? Porque é justamente essa a minha ideia, é trazer gente, é trazer pessoas para colaborar com as ideias. Porque eu não sou dono da verdade, né? O mundo é justamente feito da pluralidade de ideias, da multipluralidade de ideias. Então, só pegando um ponto sobre o Rio de Janeiro, eu acho que você está totalmente certo. Muita gente trabalhador, tem muita gente séria, mas tem muito vagabundo também. Olha, verdade. e olha, eu vou dizer o Capitão Nascimento, não foi mesmo? Olha, eu sou um pouco pessimista. Sabe por quê? Se você deixa uma laranja no podre na caixa, daqui a pouco você vai apodrecendo todas as outras, né? Então, eu acredito que para procurar gente boa, gente honesta, no Rio de Janeiro, cara, você tem que procurar muito. Desculpa a criticidade. Eu sei que o meu canal é pequeno. Pode ser que pouca gente assista isso. Mas pode ser também que dê um boom e que as pessoas falem. Mas eu sou polêmico mesmo. E tô um pouco me ligando para isso. Tô um pouco me deixando. Mas significa que o Jackson tá certo. O Jackson tá certo. O Jackson tá certo ao dizer que tem pessoas muito honestas, e eu acredito que tem pessoas honestas, os trabalhadores, né? Mas o grande problema são os traficantes, os grandes problemas são as pessoas que têm o poder, porque as pessoas que têm o poder, elas massacram as outras, e elas mantêm as outras sob seu domínio, certo? E eu acho que o grande problema, você comentou, você tocou no ponto, são as pessoas idolatrarem políticos, idolatrarem traficantes e ficarem pagando pau para essa gente, certo? Eu acho que esse é o grande problema. Que eles começam a tomar conta. E tem outros problemas também. A ausência do Estado. O Estado não está presente no miolo, no core da periferia, no core da favela. O Estado não está ali todo dia fazendo a proteção, levando a saúde, segurança, levando, enfim, saneamento básico. O Estado é uma porcaria. Gente, o Estado não serve para nada, tá? O Estado não serve para nada. E notem, se você for lá no meu Facebook, você vai ver lá uma publicação lá de anos atrás, que eu escrevi assim: volta logo, Lula, certo? E a foto do Lula tá lá no meu Facebook. Eu não apaguei, não apaguei, deixei lá, porque em algum momento eu acreditei, em algum momento eu votei, certo? Mas eu não esperava que ia ficar essa porcaria que está de governo, certo? Que ia ficar esse absurdo acontecendo, 230 bilhões de déficit no país. Então, se é incompetente, eu acho que a gente não tem que puxar saco. Se é bandido, eu acho que a gente não tem que puxar saco também. Porque o país está nessa situação porque é reflexo do povo. É reflexo do povo. E assim,
quem defende bandido, por exemplo, quem tá na comunidade e defende bandido e tem um problema dentro da favela e ao invés de levar pra polícia, leva pro bandido, leva pros caras da facção resolver, ao meu ver é bandido também. Porque cúmplice de bandido, ó, eu tô até lendo aqui na Wikipédia, o cúmplice em direito penal é quem, por qualquer meio, auxilia o autor ou toma parte na execução de um fato ilícito tipificado na lei penal, e que assim também é a pessoa responsável penal pelo crime ou falta, por não haver sido o autor do mesmo, não por haver sido o autor do crime, mas por ter apoiado ou colaborado. Então eu acho que a maioria dos brasileiros são cúmplices de político corrupto, certo? São cúmplices de bandido e são cúmplices de pessoas de mau caráter. Mas enfim, eu agradeço ao Jackson aí novamente por participar com a gente. Eu já fico o convite aí para vir mais vezes. Vou deixar suas redes sociais aí. Quem puder, se inscreve no canal, dá uma força pra gente. E nós vamos ter novas discussões e novas pessoas. E obrigado, Jackson, por me corrigir aí, tá? Porque eu não sou dono da verdade. Ainda bem que existem pluralidades. Imagina, não o corrigi, apenas o lembrei, né, que também Existem pessoas boas, isso, pessoas... que daí a gente não pode generalizar, né? generalizar, Verdade. né? Mas estamos apenas numa conversa amigável. Tá certo, tá certo. Nós estamos para corrigir. Agradeço, né, pela oportunidade, né? Somos amigos há muitos anos aí. Bastantes Foi anos. uma honra aí poder participar do podcast. Obrigado, Jackson. Valeu, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.